Meu nome é Viviane de Mello. Sou analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no Brasil, especialista em legislação ambiental, em direito administrativo e em direito médico, bem como mestranda em ciências jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal. Autora de um trabalho selecionado para o 3º Congresso Ibero-Americano sobre Novos Desafios Jurídicos na Universidade das Ilhas das Canárias, registro ser uma honra participar do evento. Na oportunidade, parabenizo a todos os pesquisadores e congressistas e, de modo muito especial, a direção, coordenação e secretariado do evento. O trabalho que defendemos hoje intitula-se Valeu Boi, Vaquejada como Patrimônio Cultural e Imaterial no Brasil, Ativismo Congressual e Efeito Backlash. A vaquejada é uma tradicional prática ocorrida na região nordeste do Brasil e caracteriza-se pela emulação com os bovinos. Em tal espécie de jogo, 2 vaqueiros montados ocupam uma pista e, em parelha, fazem correr os bois até certa área dentro de faixas paralelas caiadas, local onde tentam abater o animal por meio de puxões em sua cauda. A historiografia registra a gênese da vaquejada por volta de 1870, quando os vaqueiros desenvolveram uma técnica ou espécie de arte de laçar o gado apartado que no interior da mata resistia em acompanhar o rebanho. A Associação Brasileira de Vaquejada considera a vaquejada como uma atividade cultural competitiva com características de esporte que envolve milhares de competidores em arenas instaladas no Brasil. A antiga prática culturalmente perpetrada envolve uma polêmica que divide opiniões em relação à sua admissibilidade social e legal nos tempos odiernos em que se busca garantir eficazmente a tutela do direito dos animais. Os defensores da vaquejada invocam que a atividade constitui patrimônio cultural no Nordeste brasileiro, que é uma arte passada de pai para filho e que representa um elemento impactante na economia de algumas cidades na região. Por outro lado, um coro polifônico de vozes critica a prática por envolver flagrantes maus-tratos aos animais. Em 29 de novembro de 2016, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou a Lei 13.364, que eleva o rodeio à vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial. Destaca-se ainda a aprovação da Emenda Constitucional 96 de 2017, que acrescenta o parágrafo 7º ao artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, passando-se a desconsiderar como cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais. Com essa mudança, a vaquejada passa a ser considerada como prática desportiva que se enquadra como manifestação cultural, uma espécie de autorização constitucional para que as associações registrem a prática como bem imaterial do patrimônio cultural brasileiro. Tal perspectiva impactante traduz um ativismo congressual e uma reação legislativa contra a decisão do STF, tornando-a inaplicável e inócua. É o chamado efeito backlash da jurisdição constitucional, ou seja, o efeito político, social ou institucional a uma decisão jurisdicional, uma reação negativa, popular, institucional contra determinada decisão, uma realidade própria do constitucionalismo democrático. A título de contraofensiva, em 13 de junho de 2017, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal ajuizou no STF a ação direta de inconstitucionalidade número 5728, com o objetivo de questionar a Emenda Constitucional 96 de 2017, por manifesta violação às normas constitucionais, para resolver, a partir da contrarreação, a declaração de constitucionalidade da lei cearense que legalizou a vaquejada no ano de 2016, a citada lei. Na petição inicial, dentre outros elementos de fundamentação já aventados, invocou-se um princípio da proibição do retrocesso social como impeditivo constitucional de direitos e garantias. Questiona-se nesta fase a Emenda Constitucional 96 de 2017 representa um retrocesso social e uma supressão de direitos aos cidadãos no que tange ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Acredita-se que, ao julgar a ADI 5728,
o STF deverá enfrentar tal ponto, ele deverá enfrentar tal ponto, levando em conta se tratar de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme previsto no caput do artigo 225 da Constituição Federal, relacionado ao dever prestacional e transgeracional do poder público e especificamente de questões já rigorosamente debatidas em sede anterior. Há quem possa considerar, no contexto dialógico entre as decisões das cortes constitucionais e os anseios da sociedade, alguns efeitos positivos do backlash, exatamente pela possibilidade de se promover a solidariedade constitucional e de se revigorar a legitimidade democrática da interpretação constitucional. Por outro lado, muitos ambientalistas e juristas entendem que esse efeito backlash, no caso da vaquejada, não foi sustentado por anseios sociais e sim pela judicialização da política, pautada em interesses notadamente econômicos de pecuaristas para alimentar o jogo partidário, também protagonizado pela bancada ruralista. Esse é o entendimento catalogado por alguns juristas. A título de considerações finais, tem-se que a inconstitucionalidade da emenda constitucional 96 de 2017 parece ser flagrante e será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Na DI 4983, o STF já discutiu com exaustão e rigor que as práticas da vaquejada são prejudiciais aos animais envolvidos. Na ordem constitucional vigente, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, resguardado às presentes e futuras gerações, atua como um fundamento jurídico para que as práticas cruéis e lesivas não sejam desferidas aos animais. Assim sendo, valorizar a liberdade de manifestação cultural, mesmo sendo ela considerada uma espécie de desporto diferenciado, uma expressão, um saber regional, é uma hipótese de legitimação inconstitucional dos maus-tratos e da crueldade contra os animais que não deve ser referendada. É dizer, manter o verniz da constitucionalidade pode, de fato, significar a violação do princípio da proibição do retrocesso social, à custa dos direitos fundamentais e dos animais. Por todas as razões expostas, consideramos que o caso sob discussão nos convida a outras reflexões a respeito dos efeitos supostamente deletérios do ativismo congressual para atacar decisões da Corte Constitucional. Agradeço a participação e congratulo mais uma vez a todos os participantes do Congresso. Obrigada.